bem-vindo. Meu nome é Titus. Estou no plural, mas sou uma pessoa singular. Vou dar aula de navegação para você e com certeza você vai ter um ótimo aproveitamento lá nas bancas da ANAC. Então vamos estabelecer basicamente qual é a diferença inicial que existe do curso de navegação do piloto privado para o curso de navegação do piloto comercial e voo por instrumentos. Como que você obtinha os elementos da navegação no piloto privado? Basicamente utilizando a visão, ou seja, você olhava para fora na superfície terrestre, procurando referências desta superfície terrestre para poder obter os elementos da navegação. Então, no piloto privado, você se utilizava de referências da superfície terrestre para poder navegar. No piloto comercial tem uma diferença fundamental. O piloto comercial e voo por instrumentos não vai procurar referências da superfície terrestre para poder navegar. Ele vai simplesmente se deter no cockpit, nos instrumentos que estão dentro da cabine, esses reloginhos que vão ter as informações necessárias para você conduzir a sua navegação por instrumentos ou para o piloto comercial. Então, o piloto comercial, diferente do piloto privado, não olha para fora da nave. Ele se detém nos instrumentos de bordo. É através da leitura, da interpretação do que aqueles reloginhos estão indicando que você vai conseguir os elementos da navegação. É evidente que esses instrumentos que você tem a bordo da sua aeronave, esses indicadores que vão fornecer os dados da navegação, eles foram sensibilizados, ou seja, eles estão funcionando em função de uma estação rádio que transmitiu onda eletromagnética, e essa estação rádio vai ser por nós de posição conhecida. Então foram ondas de rádio criadas por estações terrestres que foram levadas até o teu instrumento receptor de bordo, e ele, sintonizado na frequência adequada da estação, vai ter alguma indicação. E através da leitura, da interpretação do que esses instrumentos estão nos fornecendo, é que nós vamos conseguir os elementos da navegação. Então, basicamente, piloto comercial não olha para fora da cabine, ele olha os instrumentos do cockpit. É claro que esses instrumentos, evidentemente, eles foram o que a gente chama de sensibilizados, ou seja, eles estão funcionando em função de ter recebido uma onda de rádio de uma estação terrestre. E essa estação terrestre vai ser por nós de posição conhecida. Evidente que essas ondas de rádio, elas foram transmitidas, chegaram até a sua aeronave, e através da leitura desses instrumentos é que nós vamos conseguir os elementos fundamentais do piloto comercial e do piloto voo por instrumentos. Surge, portanto, a chamada radiogoniometria. E o que é esse palavrão? Parece um palavrão. Metria significa medição, gônio significa ângulo, e rádio vem de ondas de rádio. Então, o que seria radiogoniometria? Nada mais do que medição de ângulos através do rádio, medição de ângulos nos instrumentos receptores de bordo através de ondas de rádio emitidas por estações terrestres. Isto significa que nós vamos poder conduzir o voo chamado instrumentos, o voo baseado nas leituras dos instrumentos de bordo. Seria o chamado voo cego, é um voo que você não olha para fora, você vai se deter na leitura desses instrumentos. Simples por demais. Ou seja, esses instrumentos a bordo da sua aeronave, eles evidentemente foram sensibilizados. O que significa? Eles estão funcionando em função de uma onda de rádio emitida por uma estação que chegou até ele. E como que a onda de rádio emitida por uma antena se propaga no espaço? Simples por demais. Vamos fazer uma comparação. Imagine que você tivesse, por exemplo, no caso de um lago. Se você está no lago e pega uma pedra, joga nesse lago verticalmente, esta pedra, ao atingir a água neste ponto, provoca ou gera a partir desse ponto ondas. Essas ondas vão se abrir
abrindo e vão se espalhando. É claro que assim, a pedra atingindo a água nesse ponto, vai gerar ondas que vão se abrindo e se espalhando. Evidentemente que essa onda, ela vai se propagando ao redor desse ponto onde a pedra atingiu a água, e ela vai perdendo a sua intensidade, à medida que for se distanciando do ponto onde a pedra atingiu a água. É exatamente assim que funciona uma antena transmissora de onda eletromagnética, uma antena transmissora de onda de rádio. Vai ter uma antena que vai produzir ondas de rádio. Essas ondas vão se abrindo e vão se espalhando, evidentemente que aqui se propagando no espaço. As aeronaves que estiverem ao redor dessa estação rádio vão receber essas ondas de rádio emitidas por essa antena transmissora. É simples por demais entender esse conceito, mas importante é o seguinte: essa onda de rádio se propaga a partir de uma antena no espaço, e ela tem uma tendência natural. A onda de rádio, quando se propaga no espaço, tende a seguir o que a gente chama de linha divisada. O que seria essa linha divisada? É a linha reta, a trajetória divisada, divisão que você tem partindo de um ponto. Então, tem uma antena produzindo ondas, e essas ondas vão se abrindo e vão se espalhando. Em que direção essa onda é produzida ou é digamos, projetada? Na direção de uma linha reta. Então a onda de rádio se propaga a partir de uma antena numa linha reta chamada linha divisada. Então nós vamos imaginar inicialmente numa vista em planta. Aqui está a superfície terrestre e aqui está a posição de uma antena que propaga a onda de rádio. Essa onda de rádio que se propaga a partir dessa antena, ela simplesmente vai se abrindo e vai se espalhando. Qual é a tendência natural da onda de rádio seguida no espaço? Seguir a linha reta, a linha divisada. Essa onda de rádio que vai se propagar no espaço, ela tem uma tendência de seguir a linha reta. Então vamos imaginar que uma onda de rádio se propagou a partir dessa antena, seguindo a chamada linha reta, a linha divisada, até uma determinada posição no espaço. E nesta posição no espaço, nós temos aqui na vista em planta uma aeronave. Esta aeronave possui uma chamada direção de eixo longitudinal, e a direção do eixo longitudinal dessa aeronave é chamado como proa. Muito bem. Só que eu estou verificando que esta aeronave não está com a proa, com a direção do seu eixo longitudinal voltado na direção da antena. Existe uma defasagem entre a direção que levaria para a antena e a direção com que o eixo longitudinal dessa aeronave está orientado. Essa medida angular vai ser muito importante para nós. O que nós vamos inicialmente aprender? Um conceito básico. O que a gente chama de marcação relativa, sigla normal utilizada pela ANAC, MR. Algumas vezes pode aparecer esta sigla da palavra Bering, que significa marcação relativa. Aqui tem um pequeno probleminha. Na realidade, na primeira vez que o camarada traduziu de inglês para o português, ele pegou esta palavra aqui, traduzindo-a como sendo equivalente à marcação relativa. Está faltando uma palavra aqui. Na realidade, a palavra deveria ser completa, relative bearing. Mas, como o camarada, na primeira vez que traduziu do inglês para o português, ele esqueceu a palavra relativa, ele comeu essa palavra, se adotou, ou se, por uso, acabou se adotando que a palavra bearing significa ou é equivalente ao valor de marcação relativa. Se bem que bearing é curso, é uma coisa um pouco genérica, marcação, não seria marcação relativa. Mas por uso, por costume, acabou-se adotando o seguinte: isso aqui é equivalente à marcação relativa. E o que seria essa marcação relativa? É o primeiro conceito importante que nós vamos
ter. Observe que essa nave não está com a sua direção de eixo longitudinal voltado na direção da antena. A marcação relativa, no caso, por definição, por conceito, seria um ângulo. E esse ângulo será obtido aonde? Nos instrumentos de bordo. Algum instrumento receptor de bordo vai fornecer esse ângulo. É uma questão de leitura, não é preciso calcular nada. Então a marcação relativa será um ângulo, medido no sentido horário, da proa à linha da estação. O que seria a marcação relativa? Vai ser um ângulo, medido no sentido horário, a partir da proa, a partir da direção do eixo longitudinal da nossa aeronave, até a linha que levaria essa estação. Então, neste caso, eu observo que a marcação relativa vale 0,30. Este é o valor da marcação relativa que o piloto está lendo em algum instrumento de bordo acerca daquela estação. Ou seja, o que significa a marcação relativa a ter valor 30? Significa que o ângulo entre a proa, no sentido horário, até a linha que levaria para a estação, de onde que veio a onda eletromagnética, na linha divisada, é a chamada marcação relativa. E o que nós podemos entender? Essa marcação relativa, evidentemente, poderia ter outros valores. Eu poderia, por exemplo, ter uma aeronave com um valor de marcação relativa diferente. Se o eixo longitudinal da minha aeronave estivesse voltado na direção da antena, a aeronave está proada para a estação, qual seria a marcação relativa? Evidentemente que zero. Não existe defasagem entre a proa e a linha que leva para a estação. Mas é evidente que essa marcação relativa pode assumir outros valores? Evidente. Se eu pegasse a direção do eixo longitudinal dessa nave, que nesse instante está proado para a estação, e girasse o eixo longitudinal voltado com esta orientação, o que iria acontecer com a marcação relativa? Vamos então girar o eixo longitudinal dessa nossa aeronave, colocando ela com essa orientação. O que aconteceu com o valor da marcação relativa? Entre a proa, no sentido horário, e essa linha que levaria na estação, o ângulo passou a ser o valor de 0,90. É evidente que nesse caso a marcação relativa passa a assumir outro valor. E se a minha nave tivesse orientada segundo esta orientação, o que iria acontecer com a marcação relativa? Vou girar a nave e colocá-la com essa orientação. O que acontece com o ângulo formado entre a proa no sentido horário até a linha que leva para a estação? Passa a assumir o valor de 180. No caso desta aeronave, a estação está localizada na cauda dessa aeronave. Mas poderia a aeronave ficar girando aqui? Vamos girar mais uma vez. Coloquei a aeronave com esta proa, com essa direção de eixo longitudinal. Qual seria a marcação relativa no caso? O ângulo formado entre a proa no sentido horário até a linha que leva para a estação. No caso, assumindo o valor de 270. Então essa marcação relativa pode assumir diversos valores? Claro, a marcação relativa, o importante, é sempre o ângulo medido a partir da proa, no sentido horário, até a linha que leva para a estação. E tendo como referência de contagem a direção do eixo longitudinal. O zero da marcação relativa está localizado ao longo da direção do eixo, ao longo da proa. Então, neste caso aqui, o ângulo daria 315 graus. Então vamos continuar aqui e verificando um exemplo bastante prático. Vamos imaginar que eu tivesse ali uma estação, uma onda de rádio descrevendo uma trajetória no espaço partindo da antena e chegando até a posição de uma aeronave que está em algum lugar ao redor dessa estação. Só que essa aeronave não está com o eixo longitudinal voltado na direção da estação. Portanto, existe aqui uma marcação relativa de 30, ou seja, um ângulo entre a proa, no sentido horário, até a linha que leva para a estação. O que o piloto sabe? Ele vê isso em algum instrumento de bordo, a indicação de marcação relativa 30. E o que ele interpreta? Simples. Entre a proa, a direção do eixo longitudinal, no sentido horário, até a linha que leva para uma estação, existe um ângulo de
30 graus. Ou seja, se eu fosse, no caso, estivesse dentro de uma cabine, eu sei que a marcação relativa é de valor 30, entre a proa que eu estou orientado, no sentido horário, para ir para a estação, eu teria que girar um ângulo de 30 graus. Muito bem, é isso que mostra o que é a marcação relativa. A defasagem entre a proa, no sentido horário, até a linha que levaria a aeronave para a estação. Mas, uma coisa interessante, será que esta aeronave que obteve a marcação relativa 30 nesta posição, se ela progredisse na sua trajetória, será que iria continuar esse valor de 30 graus de marcação relativa acontecendo? Vamos entender o que aconteceria com essa aeronave caso ela, não tendo ação de nenhuma influência de massa de ar de deslocamento, seguisse ao longo dessa trajetória. O que deve acontecer? A aeronave inicialmente tem uma marcação relativa de 30. Mais adiante ela vai se encontrar numa posição mais adiantada. Vou colocar essa aeronave se deslocando até uma posição mais à frente. O que aconteceu nesta posição? A marcação relativa que a aeronave tinha inicialmente, de ângulo de 30 graus nesta posição, acabou crescendo para o valor de 40 graus. Ou seja, nesta posição, a posição que a estação se encontra em relação ao eixo já não está defasada 30, e sim no ângulo de 40. Ou seja, se eu progredisse na minha trajetória, qual é a tendência natural? Seguindo mais um pouquinho, nesta posição, já a marcação relativa não teria o valor de 40, já assumiria de repente o valor de 60. A estação ficaria agora a 60 graus à direita. E progredindo nessa trajetória, qual seria a tendência? A aeronave segue um pouco mais adiante, agora ela verifica que a marcação relativa passou a assumir o valor de 90 graus, ou seja, tem uma estação no meu través direito. Isto significa o seguinte: a marcação relativa é o ângulo, mas é um ângulo fixo? Não. Dependendo da trajetória que essa aeronave vai executando, vai se verificando que essa marcação relativa poderá variar de acordo com a trajetória que a aeronave está executando, porque a estação está lá na superfície, mas a aeronave está voando em posições diferentes ao longo dessa trajetória. Muito simples de entender. Nós vamos dar uma olhadinha aqui numa outra figura, onde nós temos, no caso, esta situação criada. Marcação relativa a 30 de uma estação. O que eu sei? A estação está a 30 graus à direita do eixo. Mas uma pergunta básica: se o piloto obtém essa marcação relativa a 30 de uma estação, e ele sabe que a estação, no caso, está a 30 graus à direita do eixo longitudinal, se, por acaso, o órgão de controle responsável por aquela estação mandasse que essa aeronave, a partir desse ponto, seguisse ao longo desta trajetória, a partir daqui, seguisse ao longo desta linha, que faria a aeronave aproximar da estação, sabendo que a marcação relativa é 30. Eu sei que a defasagem entre a proa e a estação tem 30 graus. Se eu pegasse a minha aeronave e girasse o ângulo de 30 graus com a proa e mantivesse essa proa, depois de girada a 30 graus para a direita, e eu mantenho essa proa, eu vou seguir ao longo dessa trajetória, eu vou conseguir me aproximar dessa estação. Vamos então pegar a nossa aeronave e girar aquele ângulo de 30 graus, colocar esta proa. Mas, será que essa aeronave vai seguir ao longo desta linha, mantendo esta proa? Ora, o que pode estar acontecendo? A ação de um vento. Eu poderia ter uma aeronave aqui com marcação relativa a 30, recebendo um vento pela direita. Se eu giro 30 graus para a direita, mantenho essa proa, eu consigo, mantendo essa proa, rumar para a estação com a ação desse vento? É claro que não. O que deve acontecer? Esta aeronave recebe a influência do vento e acaba caranguejando, andando de lado, caranguejando para a esquerda, derivando para a esquerda. Ah, mas eu tinha a estação defasada 30 graus à direita do eixo. Sim, mas girando a proa a 30 graus, você aproa a estação,
mas não significa que com esta proa você vai rumar para a estação. Então, qual o significado de marcação relativa? É a defasagem entre a proa e a linha que leva para a estação. É o grau de curva que você deve fazer com a tua aeronave para manter essa proa rumar para a estação? Não necessariamente. No caso aqui existe a ação de um vento. Então, se eu colocar esta proa, vou acabar caranguejando para a esquerda. Então, o que deve acontecer provavelmente? Se eu estou com marcação relativa de 30 graus de uma estação, isso está indicado no meu instrumento de bordo. Algum ângulo, esse ângulo será medido em algum instrumento. Eu girando 30 graus para a direita e mantendo essa proa, vou rumar para a estação? É claro que não. Pode ter ação de um vento. Caso eu tivesse a ação de um vento soprando por aqui, eu bastava girar a proa 30 graus para a direita para arrumar para a estação? Claro que não. É evidente que se eu tivesse a ação de um vento por aqui, eu deveria girar minha proa mais do que 30 graus. De repente aqui uns 40 graus. Para manter desta proa, combatendo a ação do vento, eu rume na direção da estação. Ou seja, a marcação relativa é um ângulo que você obtém no instrumento de bordo, mas é um ângulo que girado você aproa a estação, mas não significa que essa proa mantida vai fazer rumar na direção da estação. É evidente que se eu tivesse um vento pela esquerda, eu tenho essa marcação relativa a 30 daquela estação, eu não precisava ter girar 30 graus para a direita para manter essa proa rumar para a estação. De repente eu poderia girar um ângulo menor do que 30 graus. De repente eu giro um ângulo aqui de 20 graus. E eu pego esta proa, mantenho essa proa e sob a ação desse vento, a aeronave acaba caranguejando na linha que leva para a estação. Então, importante, o conceito de marcação relativa é uma defasagem angular entre a proa no sentido horário até a linha da estação. Mas significa o grau de curva para mantendo essa proa rumar? Não, depende da ação do vento. A marcação relativa é a defasagem entre a proa e a linha que leva para a estação. Mas não significa que você tem que girar esse ângulo para rumar para a estação. É simplesmente o ângulo para aproar naquele instante. Mas não significa que com a progressão do voo você vai conseguir rumar para a estação. Muito bem, muito fácil esse conceito. É tranquilo. Vamos prosseguir. Vamos aprender mais uma coisa muito importante. Recordando, aqui tem uma estação transmitindo onda de rádio. Essa onda de rádio se propaga no espaço. Qual é a trajetória que a onda de rádio escreve? Linha divisada, linha reta. A onda de rádio vai se abrindo e vai se espalhando. Então aqui tem uma trajetória que representa a trajetória da onda de rádio, partindo da antena e chegando até a posição de uma nave. Essa nave tem uma certa direção de eixo longitudinal. Entre a proa e essa linha que levaria na estação tem um ângulo de 30. E esse ângulo representa, no caso, o valor da marcação relativa. Muito bem. Vamos agora para o segundo conceito muito importante. O segundo conceito que nós vamos olhar é o que a gente chama marcação verdadeira. Sigla normal utilizada pela ANAC, MV. Marcação verdadeira. E o que seria essa marcação verdadeira? Uma coisa muito simples. Está aqui a definição, o chamado conceito. Marcação verdadeira para nós vai ser um ângulo. Como é que eu vou obter esse ângulo? Leitura do instrumento de bordo. Esses ângulos serão lidos nos instrumentos. Simples por demais. Só que a marcação verdadeira é o ângulo medido no sentido neso. Neso é sentido horário. Não! Neso é uma coisa, horário é outra coisa. Sentido neso não é a mesma coisa que sentido horário. Eu não entendi. Calma, daqui a pouco nós vamos entender. Mas sentido neso é uma coisa, sentido horário é outra coisa. Mas marcação verdadeira será um ângulo, lido no instrumento de bordo, medido no sentido neso,
do norte verdadeiro que passa pela aeronave à linha da estação. Ah, mestre, está muito difícil, está complicado demais, eu não vou conseguir entender, decorar essa definição toda. Não precisa, vai ser muito fácil. O importante é o conceito. Mas vamos lá, olhando a figura que eu estou imaginando aqui, uma estação, onda de rádio transmitida até a estação, chegando até essa aeronave. E posso imaginar que na posição que a aeronave se encontra, como é uma vista em planta, uma vista de cima, está passando aqui um meridiano. O meridiano que passa pela posição de um ponto que a aeronave se encontra, determina a chamada direção norte verdadeiro. Então essa direção aqui é a direção do meridiano, a direção norte verdadeiro. No caso, entre a direção do norte verdadeiro que está passando por essa aeronave, até essa linha que levaria a aeronave para a estação, existe um ângulo, que no caso é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo foi medido a partir do norte verdadeiro que passa pela aeronave, neste sentido, até a linha que leva para a estação. Até esta linha que leva para a estação e esta linha que leva para a estação formam um ângulo de 90 graus. Este valor de 90 graus é conhecido como marcação verdadeira. Mas o que é marcação verdadeira? Portanto, simples por demais. Se uma aeronave nesta posição for orientada a seguir ao longo dessa trajetória, isso aqui gera um rumo. Quanto esse rumo que a partir daqui faria a aeronave chegar na estação? Rumo 90. É rumo 90. E quem é o valor 90? O valor da marcação verdadeira. Ou seja, o que é marcação verdadeira numa palavra simples que a gente conhece, uma definição simples que a gente sabe? A aeronave partindo desse ponto para seguir ao longo da linha que leva para a estação é através dessa trajetória, é através desse rumo. E quanto é esse rumo? 90. Então, o que é a marcação verdadeira? É o rumo verdadeiro que, se tomado a partir da posição que a aeronave se encontra, leva a aeronave na direção da estação. A marcação verdadeira é o rumo que, se tomado. E eu estou insistindo nisso porque quando eu falei que essa aeronave tem uma marcação verdadeira 90 daquela estação, em algum momento eu falei que a aeronave está voando do rumo 90? Não! Aliás, eu nem sei qual é o rumo que essa aeronave está voando. Ele está com esta proa, mas não significa que ele esteja voando ao longo desse rumo. Pode ter ação de vento. Eu sei que esta é a proa, sei que aqui tem uma marcação relativa de 30 graus nesta posição, a estação está 30 graus para a direita, sei que desse ponto, seguindo ao longo dessa trajetória, que é o rumo 90, eu vou para a estação. Mas eu falei em algum momento que essa nave está com marcação verdadeira 90 daquela estação, está voando no rumo 90? Não. Marcação verdadeira é rumo que, se tomado a partir daqui, vai levar a nave para a estação. Marcação não é o rumo que a nave está voando, é o rumo que, se tomado, te leva para a estação. Ah, então se eu pegar a minha proa, girar 30 graus para a direita, manter essa proa, eu vou conseguir voar nesse rumo? Não, vai depender da ação do vento. Mas o instrumento de bordo me dá o rumo que eu vou para a estação? O instrumento diz. Mas qual a proa para voar nesse rumo? Tem que negociar com o vento. Melhor definição de marcação verdadeira. É o rumo verdadeiro para aproximar da estação. Mas é o rumo que você está voando? Não. A nave pode estar voando em outro rumo qualquer. Eu sei o seguinte, daquele ponto, se eu seguir o rumo 90, eu vou na direção da estação. Muito simples, muito fácil.
Calma, vamos entender com bastante calma. Vamos para mais um conceito importante. A figura nos mostra uma estação transmitindo onda de rádio, segue a linha divisada, a linha reta, até a posição de uma nave no espaço. Terceiro conceito importante. Vamos fazer uma série de exercícios daqui a pouco. O que a ANAC conhece como chamada linha de posição verdadeira. LPV é a sigla de linha de posição verdadeira. Eu não sei porquê o aluno pega esse P aqui e coloca isso aqui como sendo linha de proa verdadeira. Não, LP, o P aqui é de posição, não é linha de proa, é linha de posição verdadeira. E o que é essa linha de posição verdadeira? Simples por demais. Eis aqui o conceito. Vai ser um ângulo. E como é que você obtém esse ângulo? Leitura do instrumento de bordo. Algum instrumento de bordo vai fornecer esse ângulo. Medido no sentido NES, que é a mesma coisa que não. Sabemos que não é a mesma coisa que horário. Sentido NES é uma coisa, sentido horário é outra coisa. Eu não entendi. Calma, daqui a pouco vamos entender. Mas a linha de posição vai ser um ângulo lido no instrumento de bordo, sentido NES, do norte verdadeiro que passa pela estação, a linha da aeronave. Eu não consigo, é muito difícil, é complicado. Não, é muito fácil. Vamos olhar essa figurinha. Aqui eu tenho uma estação transmitindo ondas de rádio ao seu redor. Se eu tenho uma vista em planta, uma vista de cima, embaixo da superfície terrestre, eu posso imaginar que aqui onde a estação se encontra, existe um meridiano passando por essa estação. A direção do meridiano que passa por uma estação determina o que nós chamamos de direção norte verdadeiro. Existe, no caso aqui, um ângulo medido a partir do norte verdadeiro que passa por essa estação, no sentido neso, até essa linha que representa a trajetória descrita pela onda eletromagnética transmitida, produzida na estação e chegando nessa aeronave. Este ângulo, no caso valendo 270, representa o valor da linha de posição verdadeira. Mas o que é linha de posição verdadeira? Quando eu falei que esta nave se encontra na linha de posição 270 daquela estação, o que em outras palavras nós dissemos? Veja como é simples. Uma nave que está nesta posição poderia, de repente, a partir dessa posição, ser orientada a seguir ao longo dessa trajetória. E essa trajetória, nesse sentido, se tomada, faz a aeronave afastar daquela estação. Essa trajetória gera um rumo. Que rumo seria esse? 270. E quem que é o 270? O valor da linha de posição verdadeira. Ou seja, ao mesmo tempo que a aeronave aqui nesse ponto tem um rumo que, se tomado, levaria para a estação, que no caso vale 90, equivale à marcação verdadeira, tem um rumo aqui que, se tomado a partir daqui, faria a aeronave afastar daquela estação, que no caso aqui vale 270. Melhor conceito de linha de posição é o rumo, que, se tomado, vai te afastar de uma estação. Ao mesmo tempo que o rumo 90 te aproxima, o rumo 270 te afastaria da estação. Mas é o rumo que a nave está voando? Não! Quando eu falei que essa nave está na linha de posição 270, em algum momento falei que ela está voando no rumo 270? Não! Eu disse o seguinte, desse ponto, se eu tomar este rumo, eu vou me afastar da estação. Mas eu não falei o rumo que a nave está voando. Aliás, eu nem sei qual é o rumo que ele está voando. Só porque ele está com essa proa, não significa que ele esteja voando ao longo desse rumo. Marcação e linha de posição são rumos. Um que, se tomado, aproxima de uma estação. E o contrário, se tomado, afasta a aeronave da estação.
estação. É simples por demais. Uma antena de rádio transmitindo ondas ao seu redor, essas ondas vão se abrindo e vão se espalhando. O que essa antena vai fazer? Produzir onda de rádio. E a tendência natural dessa onda de rádio é seguir uma linha reta, a linha divisada. Vamos imaginar que ali tem uma estação transmitindo onda de rádio, seguindo uma linha divisada até esta aeronave. Sensibilizou o instrumento de bordo. O que nós sabemos? Essa nave tem uma certa direção de eixo longitudinal, tem uma certa proa nesta posição. Note que a proa não está voltada na direção da estação. Mas uma coisa nós sabemos: uma nave nesta posição, de repente, não poderia ser orientada a partir daqui, seguir ao longo desta trajetória, e essa trajetória, se tomada, faria ela aproximar da estação. Essa trajetória, se tomada, faria a nave aproximar da estação, é expressa pelo valor 35. Esse valor 35, a partir dessa posição que a nave se encontra, é uma trajetória que vai fazer a nave aproximar ou afastar da estação? Aproximar, evidentemente. Essa trajetória é expressa pelo rumo 35. O que representa o valor 35 para esse piloto que está dentro dessa aeronave? O rumo que, se tomado a partir daqui, aproximaria da estação. E isso é conhecido como marcação verdadeira. Ao mesmo tempo, uma nave nessa posição poderia ser orientada a seguir ao longo dessa trajetória. E caso nesse ponto tivesse que seguir essa trajetória, faria o afastamento daquela estação. Isso gera um rumo também. No caso, expresso pelo valor 215. Esse aqui é o rumo que afastaria a aeronave da estação. E esse valor é conhecido como linha de posição verdadeira. Se eu tiver uma aeronave em outra posição, por exemplo, nesta posição, a aeronave está nesse ponto. Não existe a possibilidade da aeronave, nesse ponto, ser orientada a seguir ao longo dessa trajetória. Essa trajetória, se fosse seguida a partir desse ponto, faria a aeronave aproximar da estação ou afastar? Aproximar. Isso gera um rumo. Claro, valor expresso aqui 320. Esse valor 320 é um rumo que aproxima a aeronave da estação ou afasta? Aproxima. Como que é o nome desse rumo que, se tomado, aproxima da estação? Marcação verdadeira. E se fosse gerado o rumo inverso, de valor 140. Esse 140 é o rumo que, se tomado, afasta ou aproxima? Afasta. Isso aqui é chamado de linha de posição verdadeira. Em algum momento eu falei que essa nave está com marcação verdadeira 320 ou linha de posição 140. Falei o rumo que ela está voando? Não. Aliás, eu sei qual é o rumo que ele está voando? Não, eu sei a proa. Mas não necessariamente esse é o rumo. Eu sei que desse ponto, se tomar o rumo 320 eu me aproximo, se tomar o rumo 140 eu me afasto. Como é que eu vou seguir o rumo 320? Negociando com o vento. Eu vou ter que saber qual é a proa adequada para voar neste rumo. Então, eu tenho mais uma condição aqui, mais uma situação. Vamos imaginar que a aeronave estivesse nessa posição. Nessa posição não tem uma trajetória assim? Aproxima. E uma trajetória contrária? Afasta. O rumo gerado nessa trajetória poderia ser de valor 250. O rumo gerado na trajetória contrária poderia assumir o valor 70. Este valor 250 é o rumo que, se tomado, aproxima a aeronave da estação ou afasta? Aproxima. Isso aqui então é chamado de marcação verdadeira. E esse valor 70 equivalente a linha de posição verdadeira. Então eu sei que essa nave, ao mesmo tempo, está na marcação verdadeira 250 ou na linha de posição verdadeira 70. Simples por demais. Vamos mais um exemplo. Uma nave nessa posição, não existe para ela duas instruções básicas que o órgão de controle responsável por essa estação poderia fornecer? Desse ponto, siga ao longo dessa trajetória.
Se desse ponto a gente tivesse que seguir ao longo dessa trajetória, desse rumo, não gera aqui um valor, claro, evidente, esse rumo poderia ser o rumo 110. Este 110, como é o rumo que, se tomado aproxima, é chamado marcação verdadeira ou linha de posição? Marcação verdadeira. E o rumo contrário, ou seja, aquele rumo que, se tomado, faria a nave afastar, valor 290, seria equivalente à linha de posição verdadeira. Ou seja, qual é o melhor conceito, a melhor definição de marcação verdadeira e de linha de posição verdadeira? Os dois são rumos. Um, se tomado, aproxima. Outro, contrário, que, se tomado, afasta. Sempre vai existir essas duas possibilidades de uma nave voando ao redor de uma estação. Ter uma instrução para ou aproximar da estação ou afastar da estação. Mas marcação e linha de posição não é rumo que a nave está voando, é rumo que, se tomado, a partir daquele ponto que você está ao redor da estação, ou te aproxima ou afasta de uma estação. Simples demais! Nesta figura genérica, que está completa, digamos assim, nós temos aqui uma antena transmitindo onda de rádio ao seu redor em todas as direções. Essa antena transmitiu uma onda de rádio partindo da estação e chegando até a posição de uma nave no espaço. Essa nave está com uma certa direção de eixo longitudinal e sabemos que existe aqui alguns ângulos. Este ângulo, por exemplo, de 90 é o valor da marcação verdadeira. É o rumo que, se tomado, a partir desse ponto, aproxima da estação. E o valor 270 equivale ao valor da linha de posição. É o rumo que, se tomado a partir daqui, afastaria essa nave da estação. Vemos que também a nave tem uma marcação relativa de 30, ou seja, o ângulo entre a proa e a direção da estação vale 30 graus. E vamos agora misturar os três conceitos. Se eu tenho o ângulo entre o norte verdadeiro e a direção do eixo longitudinal da nossa nave, esse ângulo é chamado proa verdadeira. Então nós podemos imaginar o seguinte: existe no caso uma fórmula para calcular a marcação verdadeira. E qual seria a fórmula? Na realidade, vocês não devem prestar muita atenção. O piloto não sabe usar a fórmula. O piloto faz o quê? Olha os instrumentos. E é a leitura desses instrumentos que vai gerar resultados. Não se usa a fórmula voando para navegação rádio. Mas enfim, esse seria o valor da fórmula. Para calcular a marcação verdadeira, sempre será o resultado desta operação matemática. Marcação verdadeira é a proa verdadeira somando com a marcação relativa. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos substituir. A marcação verdadeira dessa aeronave é 90, ou seja, o rumo a partir desse ponto para voar na direção dessa estação vale 90. A proa verdadeira é esse ângulo entre o norte e a direção do eixo, vale 60. E a marcação relativa será esse ângulo entre a proa e a linha que leva para a estação, vale 30. Se eu fizer esta operação matemática, é evidente que isso aqui se torna uma igualdade. Ah, então existe fórmula para calcular a marcação verdadeira. Claro que existe, mas nós não vamos usar. Não vamos usar. Você vai fazer leitura dos instrumentos. Todos esses ramos serão lidos no instrumento. Não precisa ficar fazendo continha, aplicando fórmula. Mas existe então uma fórmula para calcular a marcação verdadeira? Sim. E será que existe uma fórmula para calcular a linha de posição verdadeira? Claro que vai existir. A fórmula para calcular a linha de posição verdadeira seria marcação verdadeira mais ou menos 180. Ou seja, o rumo que, se tomado, afasta de uma estação, corresponde ao rumo que aproxima da estação, que, se tomado, aproxima, tirando ou subtraindo ou somando 180 graus. Vamos aplicar a fórmula para ver se dá certo. A linha de posição dessa nave vale 270. Essa nave aqui está na linha de posição 270 daquela estação. A marcação verdadeira é 90. Se eu fizer isso aqui, se torna uma igualdade? Claro, esse valor aqui é igual a esse, portanto, essa é a fórmula para calcular linha de posição verdadeira. Ah, eu vou precisar decorar a fórmula? Não!
Você não tem que decorar a fórmula, você tem que entender o conceito. Isso que é fundamental. Isso aqui são ângulos que você obtém direto leitura no instrumento de bordo. Não precisa aplicar fórmula para fazer a navegação rádio. É simples por demais. Fácil. Foram 3 conceitos fundamentais, 3 coisas básicas da radiogrametria, da radionavegação. Vimos o conceito de marcação relativa, que é o ângulo. Vimos também o conceito de marcação verdadeira, que é o ângulo. E vimos também o conceito de, que a gente chamou de linha de posição verdadeira, que também é um ângulo. E como é que eu vou obter esses ângulos? Está tudo lá nos nossos instrumentos. É simplesmente leitura desses ângulos. Mas vimos que a marcação relativa foi um ângulo medido no sentido horário. E que a marcação verdadeira também foi ângulo, só que medido no sentido neso. E nós insistimos que o neso, o sentido neso, não era a mesma coisa que horário. Vamos já entender. A linha de posição verdadeira também é o ângulo medido no sentido neso. Marcação relativa horário, marcação verdadeira neso, linha de posição verdadeira neso. Qual a diferença de neso e horário? Simples por demais. Quando a gente tinha a marcação relativa sendo conceituada, era o ângulo medido no sentido horário. E nós insistimos que não era sentido neso, sentido horário. Por que sentido horário e não sentido neso? O ângulo da marcação relativa é o ângulo que tem como referência a direção do eixo longitudinal da aeronave. A proa é o zero da marcação relativa. O ângulo da marcação relativa é medido a partir da proa, no sentido horário até a linha que leva para a estação. Já a marcação verdadeira e a linha de posição verdadeira, insistimos que era sentido neso. O que é sentido neso? Norte, este, sul, oeste. Não entendi. Simples, não é a mesma coisa que horário? Não. Sentido neso, a referência de contagem, quem é? O norte. Quando fala sentido neso, é norte, este, sul, oeste. O que significa isso? Simples por demais. A marcação relativa era o ângulo medido no sentido horário a partir da proa ou a partir do norte. Não é a partir do norte. A marcação relativa era um ângulo que você mediu a partir da direção do eixo longitudinal. Não foi a partir do norte. Já a marcação verdadeira foi o ângulo medido no sentido neso. A marcação relativa foi medida da proa no sentido horário. O zero da marcação relativa coincide com a direção do eixo longitudinal. Já a marcação verdadeira foi o ângulo medido no sentido neso. Por que neso? Norte, este, sul, oeste. É a mesma coisa que horário? Não é. Neso significa que a referência de contagem do ângulo é no norte. Sentido horário, a referência de contagem não necessariamente é o norte. Aqui é sentido horário, mas não é sentido neso. Aqui sim é sentido neso. Então a marcação verdadeira é o ângulo medido no sentido neso. E a linha de posição também é o ângulo medido no sentido neso. É a mesma coisa? Não é. É uma diferença básica fundamental. Neso é a partir do norte, este, sul, oeste. Horário. A partir do norte? Não necessariamente. A partir de uma direção de referência qualquer. Eu acho que entendi. Mas ele fala que a marcação relativa é o ângulo sentido horário da proa, linha da estação. Marcação verdadeira é o ângulo sentido horário, norte verdadeiro que passa na nave, a linha da estação. Linha da estação e linha de posição é linha da aeronave. Droga! Putz, linha da estação, linha da aeronave. Nossa, apareceu mais um conceito. Não, simples demais. Aqui está uma estação rádio que transmite onda de rádio ao seu redor em todas as direções. Tendência da onda de rádio, seguir a linha reta, a linha divisada.
A onda de rádio percorreu uma trajetória reta da antena até a posição que a nave está no espaço. Essa trajetória que a onda de rádio descreveu da antena até chegar na aeronave, partindo da antena e chegando na aeronave, isso é chamado linha da aeronave. Se eu tivesse uma trajetória partindo da posição da aeronave e indo na direção da antena, isso aqui será chamado linha da estação. A linha é uma só, nada mais do que a linha que sai da estação e chega até a posição da aeronave, é chamado linha da aeronave quando parte da estação vai para a aeronave, e é chamado linha da estação quando parte da aeronave vai para a estação. Mas a linha é uma só, é a trajetória, é uma questão simplesmente de nomenclatura, simples demais. Vamos agora verificar uma outra situação. Imaginando que eu tivesse aqui uma antena transmitindo onda de rádio até a posição de uma nave no espaço. Essa nave está com a direção de eixo longitudinal voltado na proa 270. Eu estou com a nave com proa 270 e eu tenho aqui no caso um ângulo entre a proa e a linha que leva a aeronave para a estação. Esse ângulo é de 320. Eu poderia de repente ter necessidade de calcular a marcação verdadeira e a linha de posição verdadeira. Como que nós vamos calcular? Poderíamos aplicar a fórmula. Na prática não vamos fazer isso não. Marcação verdadeira é a proa verdadeira somando com a marcação relativa. Sempre o resultado dessa operação matemática vai fornecer a marcação verdadeira. Vamos lá. Vamos substituir esses dois valores. A marcação verdadeira, no caso, seria a proa 270, que é a direção do eixo longitudinal, somando com 320. Só que se eu fizer esta soma desses dois números, 270 com 320, dá valor 590.